Estou fazendo este vídeo sobre divisores de frequência passivos. Vai ser simples, o necessário para você ter noção de cada parte. Espero que possa ajudar vocês. Eu vou apresentando e falando no slide. Divisores de frequência passivos são, como posso dizer, um circuito elétrico formado por componentes que apenas recebem sinal e distribuem o sinal de acordo com o que foi projetado. Ele não amplifica, eles apenas separam. Pronto, isso aqui é um dos exemplos de um divisor de frequência passivo. A bobina maior é para os graves. Essas duas bobinas, geralmente uma é para o médio e a outra é para o agudo, para eliminar frequências mais baixas. Esses capacitores são para deixar passar as frequências mais altas, e os resistores nada mais são que atenuadores de sinal. Tipo, você tem um amplificador de, vamos dar um exemplo, de 500 watts ou watts como vocês chamam, e seus tweet cornetas são abaixo disso. Aí ele vai dar uma atenuada no sinal, vai também diminuir um pouco do ganho na faixa das frequências altas, porque a sonoridade tem que ser mais ou menos 70% agudo ou grave e 30% agudo, porque o ganho elevado, o ganho nas frequências altas sobressai o som nas frequências baixas. Aí a atenuação serve para isso e por proteção à sensibilidade dos trânsitos dos tweets e das cornetas. Bom, vou falar um pouco, vou entrar aqui no que eu coloquei nas características principais. Só é utilizado componentes que não amplificam o sinal, tipo resistor, indutor, capacitor eletrolítico ou capacitor de poliéster. Eles apenas polarizam ou deixam passar certa parte de energia fornecida. Como eu tinha dito, eles apenas deixam passar a parte do sinal para cada alto-falante. Cada um tem uma função específica em determinado circuito elétrico. O que eu quero dizer é o seguinte: um divisor de frequência, ele pode ser apenas para grave, pode ser grave médio, pode ser grave médio agudo. De acordo com sua projeção, ele vai dar só aquela passagem de sinal que você deseja. Todo divisor de frequência passivo apenas recebe o sinal, possui apenas componentes passivos, foi o que eu disse anteriormente. Deixam passar só certa faixa de frequência escolhida. Os divisores de frequência passivo, eles são utilizados sempre na saída do amplificador para os alto-falantes. É ali onde você deve colocar eles para que eles sirvam de intermediário entre o amplificador e os alto-falantes, para fazer as funções que foi dito anteriormente. Por último, servem para ajustar a sensibilidade e servir de proteção, pois cada transdutor tem sua faixa de frequência que foi produzida para ter máxima eficiência em sua reprodução. Como eu disse anteriormente, quanto maior, como posso dizer, quanto maior o
núcleo, como posso dizer, é, quanto maior o alto-falante for, no caso do núcleo, mais ele atende pelas frequências baixas. Como posso dizer, um subwoofer. Um subwoofer geralmente ele é projetado para as frequências abaixo de 100 Hz. O woofer é projetado tendo uma faixa de 100 a mais ou menos 2.500 a 3.000 Hz. Temos a corneta geralmente é para jogar aquele sinal mais, vamos dizer assim, da voz que vocês conhecem, em longo alcance, pela o cone da corneta. E geralmente eles são fabricados de 500 ou 600 e atendem até mais ou menos uns 4.500 Hz. E tem os tweeters. Esses tweeters são projetados para frequências altas, são no mínimo de amplificação de 4.000, de 5.000 Hz até 20 kHz. E, como eu posso dizer, os transdutores, eles atendem apenas a sua, como eu posso dizer, a sua reprodução para o áudio. E a faixa de áudio geralmente, muitos dizem que é de 16 Hz a 16 kHz, ou de 20 Hz a 20 kHz. Isso aí é as pessoas, no caso os cientistas que estudam na área, que distinguiram essa faixa de frequência para o ouvido humano. Aí o que eu posso dizer, eu vou falar um pouco de cada componente. O resistor, o capacitor e indutor. O resistor tá o símbolo dele aí, como vem em muitos esquemas elétricos, do jeito que está aqui representado. E alguns tipos de resistores. Tem os resistores de cerâmica, que aguentam as temperaturas mais elevadas. Tem os resistores de metal, tem os resistores de fio, que são parecidos com de cerâmica, mas aguentam menos temperatura, mas são utilizados muito também em saída de áudio. Tem os resistores de carbono, os resistores de metal filme, e entre outros. Os capacitores, eu posso dar um exemplo. O que eu posso dizer é o seguinte: existe o capacitor despolarizado, que no caso que não tem polaridade, que é o capacitor comum, que eu estou dando um exemplo. Geralmente são capacitores de cerâmica, capacitores de poliéster. O capacitor eletrolítico, ele tem a polaridade. Tem por onde entrar o sinal e sai o sinal. O sinal convencional foi feito para entrar sempre do positivo para o negativo, mas a corrente elétrica ela flui do negativo para o positivo. Mas geralmente eles especificam, como está aqui no exemplo, o positivo com um sinalzinho de mais e o negativo pintado todo no símbolo. E o capacitor variável. O capacitor variável é aquele que você pode variar a sua capacitância interna. Mas isso aqui não atende muito a questão do estudo de divisores de frequência não. Só estou dando um exemplo. Esse aí foi o símbolo. E aqui são alguns tipos de capacitores. Tem os de cerâmica, que eu estou mostrando um exemplo aqui de 47 nanofarad. Tem o de poliéster, que é mostrado de 2,2 nanofarad por 400 volts. Isso aí é utilizado muito em divisores de frequência. Tem o capacitor eletrolítico, que você pode fazer com dois capacitores, um capacitor bipolar, e utilizar ele como divisor de frequência na parte que você deseja. Tem o tântalo, tem o capacitor eletrolítico, que no caso dessa forma aqui é axial, porque ele é horizontal. Ele é a óleo. E tem o capacitor variável, que ele
só posso dar um exemplo, geralmente são utilizadas em rádios para escolher faixas de frequência de AM, FM, FM estéreo, entre outras mais. Aí aqui temos os indutores. O que eu posso dizer a vocês de indutores é o seguinte: indutores tem os indutores de núcleo de ar, que no caso que não tem nenhum metal na sua parte interna da bobina. Tem o núcleo de ferro e tem o variável. Geralmente esses variáveis são, como posso dizer, utilizados muito em faixas intermediárias de frequências altas de estações de rádio, para que ele faça, como posso dizer, o ajuste com o circuito elétrico para escolher aquela faixa que vai ser amplificada e vai sendo ao pouco tirando a onda de radiofrequência e vai fazendo com que a onda de áudio que venha nela seja entregue ao amplificador na forma correta para que você escute só a voz o mais suave possível. Bom, aqui tem alguns exemplos. Tem o indutor com núcleo de ferro, tem o indutor com núcleo de ferrite, o indutor com núcleo de ar, que geralmente é isso aí que é utilizado muito como divisor na parte de divisor de frequência. Tem o toroidal. O toroidal, o que eu posso dizer é o seguinte: ele é utilizado com muito um filtro na saída ou na entrada de, como eu posso dizer, de fontes, na saída de fontes, para filtrar alguma faixa de frequência indesejada, ou então saída de amplificadores, em classificação em classe D, porque eles trabalham com frequências altas, o sinal de áudio vem construído nesta frequência, e é para eliminar essas frequências indesejadas. E o laminado. O laminado geralmente está aí, ele sempre é como um adaptador entre casamento de impedâncias no circuito elétrico. Bom, eu vou mostrar a vocês alguns exemplos de transdutores. Temos esse maior, que eu estou dando um exemplo da Pioneer, que é, como posso mostrar a vocês, é para subwoofer. Ele é classificado para frequências mais baixas, como eu disse anteriormente. Temos a corneta, que é para frequências médias, que é mais para a voz. E tem o tweet, que são classificadas as frequências mais altas, as frequências mais agudas, que no caso é baseado mais, como posso dizer, um exemplo simples é a bateria. A bateria tem os pratos que dá as frequências mais altas, e você vai conseguir ouvir melhor o som através do tweet. Bom, eu vou deixar aqui as formas para calcular componentes. É o seguinte: eu não vou adentrar no assunto de filtros de frequências baixas, nem filtros de frequências altas, nem filtro passa-banda. Eu não vou entrar em nenhum tipo de filtro. Eu vou apenas dizer o cálculo do componente, o que você deve fazer para calcular e colocar no seu circuito e colocar em prática. O que eu posso dizer é o seguinte a você: existe divisores de frequência de 2, 3, 4, 5 vias, de acordo com sua necessidade. Quanto mais você dividir a faixa de áudio, mais vias ele terá. E quanto mais você tiver componentes passivos no circuito elétrico, mais ele vai ser passado desde primeira ordem a segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente. Quanto mais componentes ele tiver, mais limpo o sinal será entregue a cada transdutor. O que eu posso dizer é o seguinte: eles classificam a ordem de acordo com cada decibel, como eu posso dizer. Eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas eu vou adentrar depois, porque está mais para frente. O que eu posso dizer é o seguinte: o capacitor é calculado nessa forma aqui. C é igual a 1 dividido por 2 vezes 3,14 vezes
a frequência de corte vezes a reatância capacitiva. O que eu posso dizer é o seguinte, isso aqui é para um divisor de primeira ordem. A frequência de corte é a que você quer que o componente chegue naquele limite e corte e faça com que ela vá atenuando, não seja amplificada. E a reatância capacitiva, geralmente essa aí você tem que igualar ela à impedância do transdutor. Você tem que associar ao seu circuito elétrico, por exemplo, se seu circuito elétrico, o amplificador sai uma impedância de 4 ohms e seus transdutores, você vamos supor, tenha dois transdutores de cada um de 4 ohms, não, cada um de 8 que diga, e você joga em paralelo, desce para 4. Aí você vai ter que fazer o cálculo para 4 ohms. Aí você vai saber qual vai ser a impedância, você vai escolher uma frequência, que no caso, vamos dizer, para frequências baixas, até 1 kHz, o woofer ele responde de grande eficiência. Aí você bota 1 kHz, no caso 1000 vezes 4, e você vai achar o valor do capacitor. Mas o capacitor, como eu posso dizer a você, ele é utilizado mais nesse caso para as frequências com as frequências médias e as frequências agudas. Você só pode mais utilizar ele em paralelo com o transdutor. E é o que eu posso dizer na questão das frequências altas. O que responde melhor neste caso e vai dar a passagem exata é o indutor. Mas isso aqui é o cálculo do capacitor. Esse de baixo aqui tá C tracinho igual a C vezes 0,707, é porque esse aqui é para calcular um divisor de segunda ordem. Não vou falar porque chegou nesse valor aqui, porque vai ficar maior. Mas sempre que você for calcular o de segunda ordem, é só você multiplicar o primeiro que você achou por 0,707. Resistor. O resistor, como foi dito, ele é um atenuador e ajuste de sensibilidade e de proteção. O que você deve fazer? O resistor ele é calculado pela resistência, do componente, no caso, a atenuação que você queira dar, mais a reatância não, que diga, a impedância do transdutor. Como posso dizer isso aí? Eu expliquei anteriormente e eu posso dizer de uma forma simples. Você tenta diminuir um pouco mais a sensibilidade dele para que ele não sobreponha as frequências graves. Você dá proteção. Você não vai precisar de comprar, porque dificilmente você vai encontrar um tweet de 5.000 watts. Isso aí vai se tornar uma perca de dinheiro e você não vai ter, como posso dizer, o que você quer na questão da qualidade, porque como eu falo, você tem que ter mais graves e menos agudo, porque o agudo sempre sobrepõe sobre as frequências graves. Por isso que você tem que fazer uma atenuação nas frequências agudas. E o mais indicado é colocar um resistor. Cada componente, cada transdutor tem sua sensibilidade. As frequências, os transdutores de frequências mais baixas, os subwoofer, eles têm sensibilidades menores. Quanto maior o núcleo, menor é a sensibilidade. E quanto maior a faixa de amplificação, no caso da faixa de frequência, maior é a sensibilidade. Aí no caso serve para ajustar. O indutor é calculado por essa forma. L é igual a Z, que no caso Z você vai igualar com a impedância do amplificador, dividido por 2 vezes 3,14 vezes a frequência de corte. Isso aí, como eu disse, a frequência de corte, lembrando, você tem que escolher a frequência que ele vai cortar, vai chegar ali e vai fazer com que ele vá atenuando, não deixe passar, vá
cada vez mais que vai aumentando a frequência, o sinal vai caindo. Vai deixar só passar só aquela faixa que você queira. E o segundo aqui com L com tracinho é para um divisor de segunda ordem. Você acha o valor dele de primeira ordem e multiplica ele por 1,441. Bom, eu estou dando alguns exemplos aqui de divisores de frequências para vocês. O primeiro aqui, do lado esquerdo superior da tela, é um divisor de primeira ordem. Por que um divisor de primeira ordem? Porque ele tem apenas um indutor e um capacitor. No caso aqui, se você analisar bem, é um para o woofer e um para um tweeter ou uma corneta. Um divisor de segunda ordem. Um divisor de segunda ordem é quando uma faixa de frequência que você escolheu, ele tem dois componentes. O componente que está em série com o transdutor, ele é para passar as frequências baixas. O que ele está em paralelo com o transdutor, ele é para aterrar as frequências altas. Isso faz com que ele deixe o sinal mais limpo ainda. Os de baixo, o que está em série com o transdutor, o capacitor, é para frequências médias ou altas. O que está em paralelo é para aterrar as frequências baixas. O terceiro exemplo, no lado superior e no lado direito, são três componentes reativos, não, são três componentes passivos para cada transdutor. No caso, são de terceira ordem. Temos dois indutores em série, como eu posso dizer é o seguinte: a frequência baixa, naquela tal frequência de faixa, vai passar pelo circuito. Se sobrou alguma parte da frequência alta, o capacitor que está em paralelo vai aterrar. Só que quando chegar no segundo indutor, o capacitor que não conseguiu aterrar tudo, o segundo indutor vai atenuar mais um pouco aquela frequência alta e só vai deixar passar a frequência baixa. O sinal cada vez mais limpo. Eu vou dizer a você, quanto mais componentes passivos que você tiver na saída, cada vez mais você vai entregar um sinal mais limpo e você tanto vai proteger os alto-falantes como você vai ter qualidade de áudio. E aqui embaixo, no lado inferior esquerdo, temos um exemplo que eu tirei de um site, dando valores específicos já para um divisor de primeira ordem. E outro exemplo que eu tenho aqui é um divisor de segunda ordem, no lado inferior, no lado direito. É um de segunda ordem. Como vocês veem, o transdutor maior tem um indutor em série e depois tem um capacitor em paralelo. No segundo transdutor no meio, que é um exemplo dele é o MS150-2X08, ele recebe o sinal pela entrada de um capacitor em série, depois ele atenua com um indutor em paralelo, um indutor em série, ele vai deixar passar só aquela faixa. Geralmente os indutores em série, eles atendem com uma eficiência muito boa, até 3 a 4 kHz, mais ou menos. Você pode utilizar que não terá problema. E depois temos um capacitor em paralelo de 10 microfarad. No caso é para as frequências médias. E o indutor, sempre quando está em paralelo, no exemplo aqui, no último, que é para um HT264, ele é para as frequências agudas. Ele não é indicado para colocar em série para essas frequências, porque eles não conseguem dar a você a eficiência como um capacitor em série dá. Ele serve mais para atenuar as frequências mais baixas. Bom, isso aqui é uns exemplos simples. Bom, é só isso que eu queria passar a vocês. Espero que eu possa ter acrescentado alguma coisa. E como prometido, eu fiz o vídeo
Não sei se esclareceu tanto, mas qualquer coisa deixar algum comentário que eu puder fazer, responder, eu respondo. Até o próximo vídeo, valeu.